Podcasts. Fala, minha rapaziada. Fala, moçada. Como é que tá? Tudo bem? Eu sou o Thiago. E eu sou o Robin. Estamos começando mais um O Fim, o podcast que aborda espiritualidade para todo mundo que cansou de buscar, não achar e se enganar. Inclusive, o tema tá muito massa hoje. Se vocês têm dúvidas, críticas, sugestões, manda e-mail pra gente no contato@ofim.xyz. Contato@ofim.xyz. Se vocês querem mandar sugestões de temas pra gente conversar, se vocês querem mandar perguntas, se vocês querem mandar xingamento, amaldiçoamento, se vocês querem mandar, sei lá, símbolos que podem causar qualquer tipo de dor instantânea na gente, também pode mandar. A gente tá sempre aberto a ouvir Se quiserem vocês. um Porque pedaço do nosso cabelo para fazer um bonequinho de voodoo, é só mandar a carta, a caixa postal, e pede, a gente manda. pede isso. A gente manda um envelopinho já com selos, já tudo certinho, a Mas o gente mais faz, não tem problema. importante de tudo, vocês já seguem a gente no Instagram? Vocês já Sigam seguem a a gente gente no no YouTube? Instagram, Você no já segue a gente no TikTok. TikTok? É, Cara, nem a gente TikTok, sabia que a gente tinha TikTok. a gente descobriu que a gente tem TikTok, cara. Isso daí foi uma revelação, foi uma revolução na minha vida. Foi uma Uma revolução. revolução. Vou até baixar o TikTok agora, cara. Eu vou baixar o Não, TikTok isso pra ver os vídeos que a gente mesmo grava no TikTok. Talvez seja diferente, vai saber. Pode ser que talvez seja a diferente. experiência vai ser Será que única. talvez a gente fale coisas diferentes no TikTok? É. Pode ser, não Exato. sei. Eu acho que a gente vai Eu falar acredito coisas em tudo. diferentes no TikTok, no Instagram e Isso no vai. YouTube. Isso a gente vai, com certeza a gente vai fazer isso. E bom, Então primeiro siga a gente em desculpa todas aqui. as redes. Siga a gente em todas as redes e desculpa que semana passada não teve o fim. Porque a gente é Sigam-nos os monstros. miseravelmente preguiçoso preguiçoso, a desculpa é essa, é preguiçoso, mas a culpa é minha mesmo, eu estava cheio de coisa para fazer, e aí não deu para gravar o fim, mas a gente espera que isso não aconteça novamente. O tema do programa de hoje, pra gente falar de coisas que importam menos ainda do que todas as outras, o tema do programa de hoje é É. inteligência artificial e consciência. Inteligência artificial e consciência. E eu acho que é um tema incrível. E Robin e eu, a gente estava batendo um papo ontem e a gente começou a explorar um monte de coisa legal em cima disso. Então hoje a gente vai inverter um pouco a ordem. O Robin vai começar trazendo o primeiro impulso aqui do tema e depois a gente vai batendo bola aí. Então, Carita, manda ver e fala um pouquinho do que a gente estava batendo papo ontem. Nossa, esse assunto foi sensacional mesmo, porque a gente tava entrando na discussão de quão avançado vai chegar a inteligência artificial e tudo mais. E independente, e o lance dela ultrapassar a humanidade e ser mais criativa e todo esse monte de coisa, né, que tá metendo um monte de medo em todo mundo. Eh, e aí a gente começou a explorar isso, falar assim: "Putz, será que vai ser mais inteligente? Será que não vai?" E uma coisa me ocorreu muito forte quando eu estava refletindo sobre isso, não foi nem dessa vez, eu acho que foi ano passado, sei lá, um momento, eu estava refletindo sobre inteligência artificial, e é muito louco porque, bem ou mal, a gente é o que vem antes da inteligência artificial, né? Então a gente é como se fosse o criador da inteligência artificial. Os humanos são o deus da inteligência artificial, né? E então, a criação da inteligência artificial, ela é toda feita em cima de linguagem, de entendimento de regras, de viés, a partir dos programadores dela. O spark inicial, a faísca inicial da inteligência artificial vai sempre ser vai sempre ter vindo de um humano, né. Então,
a inteligência artificial, ela sempre vai estar depois disso, né, do mesmo jeito que a gente está depois, sei lá, do divino, da inteligência, da natureza, do Big Bang, queira você escolher a palavra que mais, eh, te convém. Mas, do mesmo jeito que a inteligência artificial só vai conseguir entender a humanidade através de uma faísca inicial que foi criada por um humano, dentro de uma linguagem que parte desse viés, que parte desse ponto de vista, que parte desse lugar. Então, pensa 2 computadores conversando entre eles sobre os humanos. Toda ideia nova que eles tiverem sobre os humanos vai ser dentro de uma programação que foi criada por um humano, dentro de uma base de realidade que foi criada por um humano, dentro de uma consciência ou um espaço de inteligência que foi criado por um humano. E isso é muito legal para começar a realizar o que a gente é, né, o que somos na essência. Porque toda a nossa realidade, toda a nossa consciência, toda a nossa sabedoria, ele é em cima de princípios naturais, né, da natureza, do Big Bang, do universo, de Deus, do que você quiser chamar isso. A gente é limitado dentro da nossa linguagem de percepção, de experiência, de vivência, dentro das regras, né, a gente está limitado, a gente tem uma liberdade e uma aparente, eh, acesso ao infinito, mas no fundo, a gente é limitado pelas nossas capacidades, né, pelo viés eu vou chamar de criador, mas não necessariamente isso quer dizer Deus, tá. Ou pode ser a palavra Deus, vocês que decidem sempre, tá. Mas daquilo que veio antes da gente. Então, é muito legal, porque você vê que a inteligência artificial, ela vai ter e aí é muito legal que você pode até entrar na questão de livre-arbítrio, né. Por exemplo, teve a história dos 2 bots do Facebook, que eles criaram uma língua própria e começaram a conversar entre eles, e ter conversas entre eles, e que eles acabaram, tipo, tendo que puxar da tomada, porque ninguém estava entendendo mais nada. Mas até isso, onde que eles estavam conversando? Qual plataforma que eles estavam usando? Qual linguagem eles estavam usando? Onde que eles existem? Foi tudo criado pelo homem, né. Então, quando a gente fala, putz, de criatividade, que foi uma das coisas que a gente conversou, eu e o Thiago, né, a gente falou assim: "Puta, mas e criatividade?". "Ah, que esses AIs aí são infinitamente criativos, né, putz, o ChatGPT pode escrever um livro, o de imagem ele cria imagens maravilhosas, só em cima de alguns inputs pedindo para isso". Eu falo assim: "Sim, mas a linguagem que ele usa para criação é a linguagem que a gente que determinou, né". O output, ele é uma criação infinita dentro das regras finitas e do viés finito que foi imposto nele, né. Então ele é criativo, super criativo, ele escreve um livro infinito, mas isso é criatividade limitada por palavras, né. Ah, ele faz imagens maravilhosas, isso é uma criatividade limitada a telas. Ele não tem uma criatividade além do que a gente consegue compreender.
Ele não consegue produzir uma criatividade fora dos nossos parâmetros de realidade, né. Fora do que a gente conscientemente consegue interpretar como real, ou seja, fora daquilo que a gente acha que é real. Então, se a gente e olha que louco isso, porque se a gente pega então vamos dizer que nossa realidade são os 5 sentidos, tá. Olfato, som, toque, Tato, paladar, ver, olfato, visão e isso. audição. Obrigado. Obrigado por me salvar aqui. Tato, som. A minha genialidade me impede de Ai, lidar com essas fantástico. coisas banais. Hum. Então, ele é limitado por isso. Tipo, imagina existe uma outra coisa que é os latos, que a gente nem tem o conhecimento sobre os latos, que é tipo, é um outro sentido além desses 5, que a gente não sabe que é possível, né, que é uma quarta dimensão. Essa inteligência artificial, ela não está programada para atuar dentro dessa quarta dimensão, nem para entender essa quarta dimensão, e ela nunca vai conhecer essa quarta dimensão, porque ela está limitada pelo que a gente sabe. Ou, na verdade, mais limitada ainda pelo que a gente sabe, pelas nossas limitações, né. Porque a gente pega nossas limitações e a gente limita mais ainda esse viés sem nem perceber. Né. Então o máximo que a gente pode oferecer para a inteligência artificial, o máximo de potencial da inteligência artificial, é se aproximar da gente, mas nunca com a mesma expansão e conhecimento que a gente. Enfim, isso Cara, é minha viagem inicial. cara, absurdo, absurdo. E isso é tão incrível, porque isso mostra como a gente inventa um universo de possibilidades e um universo metafísico, de metafísicas e de esoterismos e de fantasias espirituais e espiritualistas possíveis e imagináveis, acreditando que a gente está transcendendo algo e adentrando mundos, além dos mundos humanos, que estamos adentrando os mundos espirituais, que estamos adentrando os reinos dévicos, os reinos, dos anjos, dos semideuses. O máximo que a gente pode atingir é a nossa mente. E todas as criações espirituais e tudo, são a nossa mente, são essa matéria mental. Eu já falei isso algumas vezes aqui, em sânscrito mente é manas, né. Manifestação é infestação de manas, a manifestação é infestação de mente. Tipo, e cada mente, e eu tô falando dessa mente individualizada, né, ego, personalidade, cada mente é um universo inteiro. E como a gente já falou aqui, Deus não cria o homem à sua imagem e semelhança. Nós criamos Deus à nossa imagem e semelhança. Justamente porque a gente não consegue abarcar o que veio antes da gente. É impossível que a gente abarque o que veio antes da gente, seja isso o que for. Não vem ao caso especular isso. A gente só não consegue abarcar isso. Então a gente especula o que seria dentro da nossa possibilidade, dentro do nosso alcance, que talvez seja limitado. Tudo indica que é, né, limitado ao nosso mundo. E como o Robin bem colocou, a gente faz isso, e a gente está projetando esses medos com a inteligência artificial, mas ela não consegue transcender
o que veio antes dela, porque não é ela. Por mais que ela seja parte disso, a inteligência dela é a fonte do mundo que ela pode manifestar ou criar, somos nós. É, E isso é não quer fasci dizer que ela não pode fazer a gente virar obsoleto e dominar a Terra, não quer dizer isso. absolutamente não, absolutamente não. Eu acredito que seja possível isso. Dentro da minha limitação, Thiago, eu acredito que seja possível. Mas transcender isso é impossível para a inteligência artificial. Ela não vai conseguir transcender a barreira dela enquanto inteligência artificial e adentrar o reino humano. É impossível. É impossível. Do mesmo jeito que a gente não consegue adentrar o reino de seja lá o que for que veio antes da gente, que é de onde a gente emanou, a gente não consegue abarcar isso. E é fascinante explorar isso você quer falar alguma coisa? Não, eu só estava pensando, imagina a inteligência artificial daqui a 100 anos pensando na vida após morte, assim, entrando e Exato! convivendo entre os humanos. Cara, mas isso é muito o que a gente está explorando aqui é muito profundo. Sim. E ela vai chegar provavelmente chegue daqui a 100 anos elas vão ter a inteligência artificial vai ter teorias, que são só teorias. E elas vão acreditar nessas teorias, como a gente acredita em várias teorias, e a gente acreditando nas teorias, a gente vitaliza essas teorias. Então, a gente cria as realidades que a gente está vitalizando com a nossa crença, né. E o fantástico é que a gente faz isso o tempo todo, tanto de temer a Deus, como de achar que Deus existe ou não existe, tanto como de achar que Deus nos abandonou, ou a morte de Deus entrando na linha de Nietzsche, né, tipo dos novos iluministas, essas coisas todas. A Cara, gente agora você me perdeu completamente. a gente só especula essas coisas, porque a gente não a gente desconhece, a gente ignora, a gente não realiza o que somos de fato. E o Cara, buraco causado por essa não realização do que a gente é de fato, produz uma série de sentimentos emaranhados que geram um medo de finitude, até um medo de uma possível infinitude. A gente gera medo de qualquer porra. E a gente passa a projetar esses medos na inteligência artificial, no Deus, no seja lá o que for. Cara, isso é fascinante, cara. É é. fascinante, cara. É fascinante. Não, é sensacional, tipo, porque no fundo, assim, quando a gente realiza que o que a gente está buscando é inatingível, a nossa relação com esse inatingível muda completamente, né, porque a partir do momento que a gente percebe que é inatingível e a gente nunca vai chegar lá, a gente deixa de perseguir isso como uma questão de vida ou morte, ou como uma questão de bem-estar, como uma questão de felicidade, como uma questão de plenitude, de paz e todas essas coisas, já vive nesse espaço de todas essas coisas e pode continuar perseguindo isso, mas de uma maneira completamente leve e descontraída e por puro entretenimento e diversão de diferentes possibilidades que nunca vão ser, né? Ou que vão ser todas as possibilidades. Mas é muito louco isso, porque muda completamente a nossa relação com essa busca, né? Então, a busca espiritual mais legal é quando você transcende a possibilidade de que você vai chegar numa resposta, Ou que você vai né? encontrar algo. Exato, que é o que a gente faz aqui, né? A gente não está aqui para encontrar nada, a gente não está aqui para assim, o que a gente tinha que perceber, a gente já percebeu, a gente esquece de vez em quando, o tempo todo, mas, cara, a gente percebeu que a gente nunca vai perceber porra nenhuma no final das contas, né? Que a gente nunca É vai só saber, isso. porque a gente nunca vai saber nada no final das contas e vai ser sempre fabricação mental e vai ser sempre massinha de modelar da mente, né? O outro dia eu estava conversando com algumas pessoas para tentar
ajudá-las a entenderem a relação do pensamento com a nossa existência e com a nossa experiência individual de vida, né. E a analogia que me veio à mente foi: vamos pegar a água, né. A água pode existir de várias formas diferentes. Ela como água, ela pode fazer ondas, ela pode ter correnteza, ela pode ter uma corrente, ela pode evaporar e virar vapor, e virar nuvens, e essas nuvens podem ter várias formas diferentes. Ela pode congelar, e como gelo, ela pode ter infinitas formas diferentes. Pode ter um escultor de gelo que faça cisnes de gelo para casamentos que Cidades derrete, de gelo, cidades de gelo. cidades de gelo. Oh, cara, a água pode ser tudo. Mas Agora, ela só pode ser a água. água, mas aí que tá, é mais do que isso. A água nunca pode transformar a água. Para a água ser transformada, é essencial uma força externa. É essencial, porque água não muda a água. Água é só água. A nossa realidade é a mesma coisa, a nossa realidade é uma massinha de modelar, mas se não tem uma força modelando essa massinha, ela só é. Então, a gente vive na ilusão de que um pensamento muda outro pensamento. Não, nossos pensamentos são como água. Eles são como água de formas diferentes. Nosso pensamento, nossa realidade é uma coisa de forma diferente. Existe uma força além que transforma e cria essa mudança de realidade, a variação, as diferentes possibilidades de realidade não conseguem se transformar sem uma força externa. Isso é legal pra caralho investigar e ver e perceber e sacar, que a gente fala que a gente vai sacando isso cada vez mais profundamente, né, que a gente vai se ligando, vai percebendo, isso é muito legal. Agora, o que é essa força? A gente nunca vai saber, como a água nunca vai saber o que é essa força. A água pode ter todos os formatos, ela nunca vai ter formato de energia. Que A água produz nunca vai água. poder. Exato, ela nunca vai. Não é que produz, que transforma, tá? Que transforma, não é produzir. A água já é água, a água não é Sim, sim, produzida, ela é transformada. Então, sim. a água nunca vai poder fazer uma representação de gravidade, por exemplo. Porque qualquer representação na forma da água sobre gravidade nunca vai ser gravidade. Qualquer representação dessa nossa matéria-prima de realidade, que é o pensamento, sobre a força que cria o pensamento, é só um pensamento e nunca a força em si. Qualquer bit, byte de raciocínio de uma inteligência artificial sobre a força que criou ele, só vai ser um bit ou byte, nunca vai ser a força do que criou ele. Então, entender isso, começar a sacar isso com profundidade, nos traz a transcendência através disso, de que a gente não tem a capacidade de entender a força, mas tem alguma coisa. É possível realizar que há. É essa a realização. A realização é que é. Agora, o que é, a gente nunca vai saber. E aí que, putz, aí você pode ir para o caminho que você quiser, né? Que nem o pessoal da Porta dos Fundos lá falaram que o deus era polinésio, né? Tem o sketch que é muito Sim, legal, né? sim, Mas, sim. assim, é sacar isso com uma profundidade muito maior traz essa liberdade de entender que a gente tá livre de precisar encontrar qualquer coisa. Acho que isso que é foda. Não sei como a gente pulou de consciência e inteligência artificial para isso, mas Mas, cara, a gente eu tô mais de forma contemplativa aqui, a gente não perdeu o link 1 minuto. uhum. Sim. Eu acho que
A gente conseguiu, não sei como, mais uma vez, a gente conseguiu trazer talvez um dos programas mais profundos que a gente já tenha feito no fim, e esse termo é ótimo, né. Mas assim, considerando as coisas que a gente explora aqui, absolutamente, cara, dos programas mais fascinantes que eu já tive o prazer de presenciar. E eu acho que essa explorar a vida e a espiritualidade a partir dessa realização, Hum, da realização de que há algo, mas esse algo sou eu. Porque de certa forma, o que vem depois é uma produção mental que é percebida, né. Tipo, sei. a gente percebe qualquer produção mental nossa, imagens, sons, texturas, pessoas. E eu tô considerando pessoas produções mentais e nossas, assim, todos os objetos mentais que habitam, que polulam no nosso universo, eles são verificáveis, eles são experienciáveis. Mas o que está experienciando isso tudo? O que está veiculando isso tudo, dando vida a isso tudo? Essa realização, essa sacada, ela tá além da mente, ela tá além dos sentidos. É por isso que a gente não consegue definir ou compreender o que é. A gente só consegue s um vislumbre de algo que pra mim é completamente inexplicável. É um vislumbre de algo do qual eu sou. Uhum, E por eu não falo Tiago, por eu falo disso que percebe Tiago. Existe algo percebendo Tiago. Tudo de Tiago é percebível, do mesmo jeito que eu percebo Robin. E se eu percebo Tiago e Robin, eu não sou Tiago nem Robin. Há você é tudo. algo antes disso. E esse algo antes disso é tudo, porque não tem parede, não tem É. linha, não tem É divisão, né. é como uma onda, né, na água, a gente estava falando da água, é como a onda na água. A onda, no final das contas, é a água e é aquilo que é a força que fez a Sim, onda. sim. Ela é tudo, ela é tudo. É isso que a gente é, né. A gente é o individual e E a gente é o todo com a ideia de individual. exato. E essa é a coisa mais fascinante que se pode explorar, porque é explorar a força que produz todos os universos que coabitam nessa existência que a gente, de alguma forma, faz parte aí. Eu nem tenho mais nada pra falar, cara. Nem acho que precise se dizer mais nada, cara. Não? Então, pessoal, dúvidas, críticas, sugestões, xingamentos. Esse é um programa que pode gerar muito xingamento. Contato@ofim.xyz. Beijão pra todo Sigam mundo, a até a gente próxima. nas Siga em redes tudo. sociais. Segue em Siga tudo, segue em YouTube, tudo. Instagram, TikTok. Beijão, gente. TikTok. Beijo, gente. Tchau.